Minha diretoria, fim de jogo no Morumbi, São Paulo 3, Santos 1, uma vitória muito importante para o São Paulo, embora cheia de circunstâncias que vai deixar ainda um ponto de interrogação, não é uma vitória daquelas definitivas, né, que o torcedor sai do estádio e fala, porra, caralho, resolvemos os problemas e tal, não é nada disso, mas foi um jogo muito atípico, só que um jogo cercado de ambiente, né, você precisava muito hoje do resultado do jogo de hoje para determinar quais são neste momento do futebol brasileiro, as posições exatas de cada um desses dois times. Quando a gente olha para os grandes clubes do futebol do Brasil, a gente vê que tem times que subiram da Série B, que tem times grandes com dificuldades, mas a maior parte deles entrando numa SAF com algum investimento e tal, não sei o quê. E nós vemos um São Paulo que abriu mão de bons jogadores mais experientes para ficar com garotos, para ficar com um time que é um ponto de interrogação. O time de São Paulo é um grande ponto de interrogação. Esse time pode fazer uma boa temporada, como pode fazer uma temporada horrorosa e ser rebaixado. Você não sabe o que vão render, se o Rato vai render, se os garotos vão segurar a onda, quem que o Rogério prefere, se é o Luan, se o Gabriel Neves serve, não serve, se o Galo é reserva ou não fica nem no banco, se o Galo é titular, não dá para saber. É muito, ainda a direção que o São Paulo mostra até agora é uma direção assim, ó, estamos testando tudo, não temos a menor ideia de quem são os titulares, o que vai acontecer, o que não vai acontecer. Por exemplo, hoje o Galo, que não ficou nem no banco nos outros clássicos, virou titular, né? E fez um bom jogo. Só que o jogo de hoje virou um jogo, por mais que a vitória seja importante, etc., era um jogo de dois times, desesperado é um termo muito ruim pro estadual, mas de dois times que tinham nesse jogo a questão da imagem perante o torcedor muito forte, que é assim, o Santos ou o São Paulo, quem perder esse jogo aqui hoje, vai ficar com aquela coisa de, ó, se cuida que no Brasileiro a coisa vai ser feia. Porque é um começo de ano ruim, pode ser que esse ano você se enrole lá. Porque esse ano o Brasileirão, além de ter os 12 grandes, tem um Bahia forte, Atlético Paranaense forte, em Curitiba melhor, Fortaleza bem. Vai ser foda, irmão. A chance de um grande ali se enroscar é real. Então, o Santos já está sendo apontado como um dos possíveis candidatos a disputar para não cair desde o começo do ano. E ele vai confirmando isso jogo após jogo. Só que hoje era o jogo que, ó, ou o Santos reage hoje, ou a chapa vai esquentar lá e de fato vai esquentar porque o Santos não consegue apresentar nada. Mas o jogo de hoje não existiu, né? Porque quando o São Paulo faz 1-0, logo depois o Santos tem um jogador expulso, dá um pênalti, o segundo gol pro São Paulo, você tem com 20 minutos de jogo 2-0 pro São Paulo, o Santos com um jogador a menos. Não tem jogo, irmão. Mérito do São Paulo em ter feito o primeiro gol e ter causado o lance do segundo, sem dúvida alguma, mas não tem jogo, não tem sequência. O Santos perde um jogador tomando de 2-0, não tem o que fazer no Morumbi, não tem. Talvez com 11 contra 11 já seria muito difícil, né? E aí, com um jogador a menos perdendo 2-0, o Santos não tem mais nada para fazer. Segue o jogo, começa o segundo tempo, 10 minutos do segundo tempo, o Santos perde o outro lateral expulso. Aí, irmão, os dois Lucas foram expulsos. Aí não tem, entendeu? Aí o Luan chave uma bola lá na casa do Chapéu, lá no final do jogo, quando ele entrou, e faz o terceiro gol. O Santos ainda consegue um pênalti no finalzinho ali, numa bola que para na poça d'água, e o Rafael faz o pênalti. Mas assim, analisar o jogo de hoje, bobagem, né? Porque não teve uma disputa técnica de 90 minutos de tática, etc. Foi um jogo completamente desfacelado pelas circunstâncias, mas circunstâncias essas que foram mérito do São Paulo em ter causado esses dois lances que geraram isso ao Santos e, de alguma maneira, um demérito do Santos em ter permitido, né, alguns erros individuais, outros mais coletivos, mas a incapacidade do Santos de gerar perigo para o gol adversário é muito latente. Está muito claro, o Santos tem desfalques, está cheio de problemas, o São Paulo também, mas ainda assim, você olha para o time do Santos e fala, pô, mas esse time agride muito pouco, esse time machuca muito pouco o adversário. Então, e eu não estou falando da hora que jogou com 9, estou falando da hora que jogou com 11 ou com 10. E também do que a gente vem assistindo no Campeonato Paulista. Então, é preocupante a situação do Santos, sim. Eu não me precipitaria em botar a culpa no Odair, porque acho que é cedo. O Santos já vem do ano passado com dificuldade. E o São Paulo hoje ganha um grande de um alívio para poder continuar trabalhando, para o Rogério Ceni ter uma... Né, ganhei um clássico, porra, tudo bem, ninguém vai anotar na hora de fazer o caderninho as circunstâncias do clássico, tá lá, ganhei um clássico, meu irmão, foda-se, foi com o expulso, ser expulso, ganhei o clássico. Então acho que dá uma aliviada pro São Paulo, né? O Galopo joga como titular, enfim, o São Paulo começa a ter algumas coisas que dão uma apaziguada na relação torcida. A torcida queria o Galopo, tá aí, o Galopo jogou de titular. A torcida queria ganhar o clássico, tá aqui, ganhou o clássico. Lotou o Morumbi pra ver o jogo, tá aqui, venceu, pô, não enche o saco do Rogério mais uma semana agora. 1 ou 2 semanas de paz. E assim vai levando, né? O São Paulo já cumpriu os clássicos dele no Campeonato Paulista, beleza, tá tudo certo. Então já é líder, tá tranquilo no grupo dele, é um grupo razoavelmente fácil, né? Com Mirassol, Guarani e tal. Então tá tranquilo, não tem por que o São Paulo se preocupar até a semifinal. Pro Santos, eu acho que o resultado de hoje, a chapa esquenta pela sequência, né? Não é nem pelo resultado em si, pelo gol, pelo placar, mas puta merda, será que em nenhum jogo o Santos vai ter sorte, o Santos vai reagir e tal? E tá começando a ficar problemático. A única coisa boa que você pode tirar do jogo de hoje é falar, bom, é melhor que o Santos acorde para a gravidade do problema no Paulista do que no meio do Brasileiro. Então, se o Santos olhar agora para o time dele e falar assim, não, meus desfalques vão voltar e eu vou me ajeitar,
É uma aposta. Se o Santos olhar e falar, não, eu preciso de 3 jogadores titulares para resolver o problema do time, é uma situação que ainda dá tempo de reverter e o Santos fazer um Campeonato Brasileiro maneiro. Porque desse jeito, desse time do Santos hoje, do jeito que vem jogando, não é um exagero dizer que o Santos entra no Campeonato Brasileiro para somar 45 pontos.